Jogadores muito experientes. Vamos lá, o goleiro Thiago, número 1. Cheslon, número 2, na lateral direita. A dupla de zaga, Bruno Costa, número 3. Já passou por times grandes como o Botafogo. E Luiz Alberto, número 4. Na lateral esquerda, o Paulo Rodrigues, com a número 6, também já percorreu vários times. Júlio César, 5. Leandro Teixeira, 8, são os volantes. Nós temos com a camisa número 10 o Tiaguinho, que é mais um volante escalado pelo Alfredo Sampaio. E o Hernani com a número 11. O ataque tem Tony, número 7, que também já jogou no Botafogo. E o Somália, do São Caetano, do Fluminense, entre outros times, tem 6 gols. Tem 6 gols no campeonato, tá podendo fazer essa dancinha mesmo, né? Tem feito gols o Somália. Sempre o Somália tá deixando as suas marcas, né? Apita o jogo Felipe Gomes da Silva. Assistente Luiz Cláudio Regazzoni. Assistente 2, Andréia Isaura Mafra de Sá. Os assistentes em linha de fundo, Aguinaldo Farias e o André Rodrigo Rocha. Portanto, Flamengo e Boa Vista. O Boa Vista, para muitos, tem aí o time com mais recursos entre os pequenos. Perdeu a classificação o time do Alfredo Sampaio na última rodada da Taça Guanabara, quando foi derrotado pelo Vasco por 1-0. Expectativa de um jogo com certo grau de dificuldade para o Flamengo. Ou estou exagerando na dimensão do Boa Vista, Júnior? Boa noite. Sem dúvida, Luiz. Boa noite a você, boa noite a todos. Não somente pela qualidade, mas pela forma como joga o Boa Vista. E hoje a gente vai ter a prova se realmente o Leonardo Moura faz tanta falta assim, lógico que faz, né? Porque o Léo não joga hoje. O Ronaldinho atravessando aqueles momentos. A gente vai ver talvez o time do Flamengo jogando muito mais coletivamente que individualmente hoje. Tudo pronto no estádio Moacirzão em Macaé. Você está vendo aí o Felipe Gomes da Silva. O comentarista de arbitragem da Globo é o Arnaldo César Coelho. Felipe, mais um jovem aí. Essa nova safra que vai surgindo na arbitragem brasileira. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É mais um jovem que está tendo uma oportunidade. E vamos observá-lo para saber se ele tem qualidade mesmo. Autoriza Felipe Gomes da Silva. Bola rolando, está valendo no Moacirzão em Macaé, no norte fluminense. Flamengo de preto e Boa Vista todo de verde. Flamengo usando a sua terceira camisa. Tá aí o Renato. Ele está marcando a falta, que foi cobrada rapidinho. A bola estava em movimento, vai ter que bater de novo. Aí você vê o garoto Luiz Felipe Muralha, que ganha uma oportunidade com o Joel Santana. É a primeira de sair jogando, revelação do time do Flamengo. Aí você vê o Williams, jogador à esquerda para o Júnior César. Neste segundo turno, os times de um grupo enfrentam as equipes do outro grupo. A primeira falta forte do Leandro Teixeira sobre o Wagner. Fica caído aí o atacante do Flamengo. Você vê o Felipe Gomes da Silva, que marcou essa falta sobre o Wagner. Entendeu que era um lance que não precisava nem chamar a atenção do Leandro. É isso mesmo, acho. Não, César Coelho. Mas ele deu uma conversada, olhou de cara feia. Mas é uma falta logo no início do jogo. Pra quê? O pisão, Arnaldo. Aí o Wellington. Luiz. Estádio Cláudio Moacir em Macaé. Macaé a 200 quilômetros do Rio. Fica no norte fluminense. A capital do petróleo. A princesinha do Atlântico, como é chamada a cidade de Macaé. Aí o Leandro Teixeira. Marcado pelo Botinelli. Tocou mais atrás. Aí o Luiz Alberto dá um chutão lá pro ataque. Vai subindo o Somália. Com ele o Wellington. Aí o Júnior César, o Edson Viana, repórter Globo em Macaé, tá me chamando. Faz esse ataque aqui do Flamengo, Edson. Já você vem com sua informação. Aí o Love dominando, trabalhando no meio. Muralha. Ele toca mais à direita para Botinelli. Aí o Dario Botinelli, o argentino, devolveu, botando no David, tentou arrumar para o Wagner. Aparece Luiz Alberto. Luiz Alberto jogou no Santos, no Internacional, jogou no Fluminense. Começou sua carreira no Flamengo, jogou em equipes da Europa, na França, na Espanha. Aos 34 anos, tá aí, tá fazendo um bom campeonato. Somália caiu, o juiz entendeu que foi tudo normal, o David ficou com a bola. Galhardo. Muralha, passe de presente essa bola. Tony recebe, Somália faz a movimentação, passa pedindo. David foi, deu o bote certo, ganhou. Entregou para o Renato. Renato para o Júnior César. Aí o Williams. Botinelli. Mais atrás o Muralha. Na direita é Galhardo quem recebe. Leonardo Moura está machucado desde o jogo contra o Vasco. Aí o Galhardo se manda pela direita, encostou o Hernani. Ele trabalhou com o Botinelli. Este rola para o Williams. Olha, escapou um pouquinho. Williams trabalha do lado esquerdo. Está começando o segundo turno. É a corrida pelo título da Taça Rio que está começando. O segundo turno do Campeonato Estadual. Roubada de bola aí do Cheslon. Lateral sai jogando, trabalhando com o Tiaguinho. Esse é o Tony.
De novo o Thiaguinho. Tentou jogada mais à frente. Recebeu o Hernani. Hernani protege, Somália faz a infiltração pelo meio. Ele tentou o passe, acabou tocando de presente para o Júnior César. Na sequência aí o David Braz dá um chutão. Thiaguinho chega recuperando. Aí o Renato Abreu brigou por ela, mas a bola espirrou, ficou com o Júlio César. Júlio César para o Cheslon. Aí Tony. Muralha deu um toque, tomando a bola do Tony, né? Jogando lá para o David Braz. Aí sai jogando o time do Flamengo. Diga, Edson Viana. É só uma curiosidade, Luiz, o Flamengo busca a primeira vitória com esse terceiro uniforme, apenas a terceira partida em que ele é usado, sendo que nas outras duas foram 2 derrotas nas oitavas de final da Sul-Americana no passado contra a Universidade de Chile. Por enquanto ainda não trouxe lembranças boas. Muralha faz o corte, a bola sobra lá atrás com o Bruno Costa. Zagueiro que passou pelo Botafogo, entre outros times pelo Brasil. A falta sobre o Leandro Teixeira, camisa 8 do time do Boa Vista, e o Felipe Gomes da Silva pedindo calma na entrada ali do Wagner Love. Foi troco? Será? Ah, acho que não foi, né? Só foi. Aí o Somália chegou para fazer o corte, o David Braz. O Brasil inteiro tá ligado nas emoções dos campeonatos estaduais. É o Campeonato Carioca, a estreia do Flamengo no segundo turno. Estamos com 4 minutos em Macaé, no Norte Fluminense, de 0 para o Flamengo, 0 para o Boa Vista. Ô, Arnaldo, os uniformes estão assim, os dois mais pro escuro. O juiz poderia ter algum, acho que não, né? Até pode, mas eu queria criticar é quem escolhe, o estilista que escolhe no dia de hoje jogar de preto com esse calor. Coloca o branco. Olha o David, daí David, na trave, voltou pro Love, bateu, gol do Flamengo! E o Wagner chama o David, o time inteiro chama o David. Ele mandou no cantinho, o goleiro tocou, a bola bateu na trave. Você vê a posição do Wagner, que vai participar do rebote, o goleiro toca, o Wagner fura, mas depois com o pé bom, bota no cantinho. Para fazer 1 para o Flamengo, 0 para o Boa Vista. Mais uma vez na esquerda, errou. E a furada do Wagner tirou o goleiro da parada. E depois de pé direito ele toca para o fundo da rede, fazendo 1 para o Flamengo, 0 para o Boa Vista. E o terceiro dele no Campeonato Estadual não poderia começar melhor para o Flamengo, com 5 minutos fazendo 1-0, Júnior. Sem dúvida, Luiz. E principalmente com o David, né? A confiança de dar um chute, né? De uma certa distância, acertando. E você vê que o Wagner está realmente com sorte, Luiz. Porque se é um outro jogador que erra aquela primeira jogada aí, ia ser criticado. Sobrou para ele, com a sua categoria, matou o goleiro. Ou então, se o cara não tá com a sorte soprando a favor, pega um pouquinho mais forte, fica longe, sobra pro goleiro depois da furada. Aí o Bruno Costa, na direita Cheslon. Cada grupo do Campeonato Carioca tem 8 times, né? E os 2 mais bem colocados, ao fim de 8 rodadas neste retorno, os 2 mais bem colocados se classificam para as semifinais. Muralha. Galhardo pro David, acabou sendo desarmado pelo Luiz Alberto. Aí o Botinelli corrige. Williams. Joga no peito do Thiaguinho. Thiaguinho sai jogando pro Boa Vista. Muralha antecipa bem. O jogo na esquerda para o Júnior César. Somália encostou ali na marcação. O Júnior de pé direito para o David Braz. Uma curiosidade, né? Nesse segundo turno, como os times de um grupo jogam contra os times do outro grupo, pode acontecer um desequilíbrio. Agora, por exemplo, os times do grupo A, como o Resende, o Nova Iguaçu, o Flamengo, vencendo. No grupo B, ninguém venceu. Claro que nós teremos a maior parte dos jogos do grupo B, com times entrando em campo amanhã. Mas o Fluminense perdeu, o Vasco empatou, o Bangu empatou, e assim vai. O Boa Vista está perdendo. Amanhã nós temos 3 jogos, tem chance de 3 times, são 3 de cada grupo amanhã. Olha o Love. Passou o Renato. Wagner tentou uma roladinha nessa bola para o Botinelli, chegou batendo de esquerda, jogou sobre o gol. A bola vai pela linha de fundo.
O detalhe do gol aqui no momento do chute, o Wagner Love estava em condição legal. E a Andréia de Sá, que está trabalhando do lado de lá, ela pegou direitinho a posição. O gol foi legal, apesar de, na hora do gol, o jogador do Boa Vista, o 6, Paulo Rodrigues, correu para cima dela para provocar, para que ela levantasse a bandeira, mas o jogador está em posição legal. Nós trabalhamos outro dia, né, Arnaldo, juntos, até no jogo que ela também estava na bandeira. Não só ela, mas a Lilian, eram duas assistentes mulheres, elas não erraram o jogo inteiro. Você chamou até atenção no seu comentário do jogo, né? Eu prefiro a mulher como assistente, que ela tem mais atenção. E o marido dela, o Rodrigo Nunes de Sá, apitou o jogo do Fluminense hoje à tarde em Volta Redonda. Aí o Cheslon recebe na direita. Tentou a jogada pelo meio para o Tony. Chega dominando, Muralha por trás. Tony caiu, queria falta, o juiz mandou seguir. Olha o Botinelli. Acabou perdendo. Tiaguinho. Cheslon do lado direito. Tentou a jogada para cima do David Braz. Faz o recuo agora para o Tiaguinho. Tranquilo o Júnior César. Chulou o Tiaguinho. E o Júnior César também. E o Tony domina. Tentou para o Somália. A bola espirra e fica com o Galhardo. David para o Love. Totozinho de cabeça para o David. Luiz Alberto chega bem. Aí domina o Luiz Alberto. Joga no meio. Leandro Teixeira. Tem o time do Boa Vista. Tony. Hernani. Aí ele protege ali do lado esquerdo. Devolve no Tony. Pressionado. Leandro Teixeira. Tentou jogar de primeira lá para o Somália. David, Somália. David ajeita para o Wellington. Somália tem 1,89 m, além de ser muito forte. Tá sempre fazendo seus golzinhos. Por onde jogou o Somália, né? Somália que já jogou na Holanda. Teve uma grande fase no São Caetano quando veio para o Fluminense. E agora a falta sobre o Renato. Nesse lance aí o juiz está marcando a falta sobre o Renato, que joga com aquela proteção ali na munheca direita, que no jogo contra o Lanús pela Libertadores ele teve uma contusão ali. Aí o Renato. Hoje o capitão do Flamengo, Júnior César. Flamengo vencendo 1-0, o gol do Love. David, Renato, passa o Júnior. Renato tem o David mais atrás, tem apenas o Wagner Love lá na frente. Trabalhou com o Williams para o Wagner, Wagner protege, Luiz Alberto marcando. Ele tentou o levantamento na esquerda, a bola vai ficando com o Cheslon. Dá o chutão lá para frente buscando o Somália. Com o peito ele ajeita para o Tony. Se manda o Júlio César. Tentou a jogada para o Hernani. Domina, chega Galhardo, a bola bate num, bate no outro e sobra com o Galhardo. Esse é o Muralha. O Flamengo fica em Macaé a semana toda, né? E no fim de semana, no domingo, enfrenta o Duque de Caxias, também em Macaé. Está servindo aí de preparativo para a semana que vem, quando o Flamengo joga pela Libertadores, na outra quinta-feira. David. Aí Galhardo. Tentou a jogada em profundidade, fecha o David, vai lá o goleiro para fazer a defesa. Nós temos os bancos. Assim que a bola sair, né, a gente... Se der para passar aqui no banco do Flamengo, a bola está ali no campo defensivo, mas o Love está apertando. O Bruno Costa fez o giro. O Love aperta e o Bruno Costa gemeu na apertada. Deu um chutão para a lateral. Ele fez até o corte certo, né? Que foi saindo pro outro lado, né? Só que ela caiu na canhota, ele não confiou muito na canhota, preferiu voltar para o mesmo lugar, Luiz. Vai lá o Júnior César para fazer a cobrança do lateral. Wagner Love. Tiaguinho e escanteio. Um assistente de linha de fundo, que no caso do futebol do Rio fica desse lado ali, né, Arnaldo? Ele foi até ali a bandeirinha de escanteio. Tá funcionando melhor com ele tendo essa mobilidade aí? Olha, se ele tiver poder de decisão, isso é, de informação e ser uma pessoa firme, é mais um que ajuda. Não pode atrapalhar. Atrás dele ali está o Alfredo Sampaio. Agora você vê no detalhe o Botinelli que vai para a cobrança. Aí você vê a movimentação do Wellington, do David, o David Braz. Partiu o Botinelli, bateu fechadinho. Primeira trave, Tiaguinho chega rasgando. É mais um escanteio. Tá aí o zagueiro David Braz. Esse é o outro zagueiro, Wellington. O Wagner Love, que é baixinho, né, para centroavante, em tese, né? Vai lá o Botinelli, fez o levantamento. O toque de cabeça, segura o goleiro Thiago. O David Braz subiu, cabeceou. É que a bola foi no meio do gol, facilitando o trabalho do Thiago. De qualquer forma, foi bem de pertinho a cabeçada.
E nesta segunda estreia a nova novela das 6. Amor, Eterno Amor. Não domina o Botinelli. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. Aí o Cheslon. O toque mais atrás para o Tony. Devolveu no Cheslon. Fez o drible. O David Braz botou a perna ali e acertou a bola. Esse lance é um risco que o zagueiro corre, né? Ele precisa ter um tempo de bola, Luiz, perfeito, né? Porque senão ele termina deixando a perna e, invariavelmente, nessa situação, faz pênalti. Foram 4 finalizações do Flamengo, nenhuma do Boa Vista. O Renato recebe ali do lado esquerdo. Love faz a infiltração, David também. O cruzamento veio muito alto. Agora vai ficar lá com o Paulo Rodrigues, fez a proteção. Lateral favorecendo o time do Boa Vista. Boa Vista, Luiz, que foi o único time dos de menor investimento que derrotou um grande no primeiro turno, 2-1 no Fluminense. Curiosamente, o Flamengo é o único dos grandes que jamais perdeu para o Boa Vista. Verdade, nos confrontos foram 5 vitórias do Flamengo e 1 empate. O Boa Vista que nessa sua curta vida, né, já venceu os outros grandes. Galhardo. E hoje o Rezende conseguiu uma vitória sobre o Fluminense. O Fluminense jogou com um time completamente diferente, né? Mas um time com Rafael Sobis, com o Jean, que veio do São Paulo, com o Lanzini, entre outros. Rezende venceu por 2-1. Daqui a pouco, no show do intervalo, a gente vai mostrar os gols da vitória do Rezende sobre o Fluminense por 2-1, como também do empate do Vasco. O Vasco vencia por 2-0 o Bom Sucesso em São Januário. O Alexandre fez o 9º gol dele no campeonato, é artilheiro isolado, mas o Bom Sucesso empatou. Aí o Williams, trabalhando com o Galhardo. 15 minutos do primeiro tempo. É a Taça Rio começando, o Flamengo tomando a iniciativa pela direita. Domina o Love, marcado por 2. Tocou mais atrás do Botinelli. Botinelli tem pedindo a bola o Williams. Tinha um Galhardo mais à frente, mas o Galhardo ficou marcado. O Williams joga no Wellington. Wellington para o David Braz. Aí o Renato. Meio de semana de campeonatos estaduais, semana que vem, meio de semana de Taça Libertadores da América. Grandes jogos pela Libertadores do meio de semana. Tem um clássico brasileiro da Libertadores no próximo meio de semana, na próxima quinta, né? Santos e Internacional, jogo do grupo 1. Em Boca e Fluminense na quarta-feira que vem na Bombonera. É um jogo para se desfrutar mesmo, né? Quarta-feira que o Luiz vem, Alberto 10 que tá da aqui noite. Boca e Fluminense. Bombonera, todo mundo desfruta. Quem vai jogar e quem assiste ao jogo também, né? Porque é um grande prazer. Diga, Edson. Luiz, perdão por atrapalhar aí. E o Luiz Alberto, que está aqui em campo, já jogou nos dois, tanto no Fluminense como no Boca. Inclusive estava naquela vitória histórica do Maracanã, aqui na Libertadores de 2008, que o Fluminense venceu. De virada por 3-1, tá ali o Luiz Alberto. Totozinho pro Love. Ele vai brigar pela bola aí do Cheslon. Saiu jogando Thiaguinho. Júnior César marcando. Thiaguinho faz o drible. Se manda pela direita. Aí foi o Williams. Isso chegou a ser afastado de um treino, ficou no vestiário, depois treinou no time de reservas. Mas o Joel Santana disse que não havia nenhum problema, que ele ia ser julgado, ele estava testando o time em caso de punição, como é que ele montaria o time. Aí ele foi absolvido, está jogando aí o Williams. Paulo Rodrigues. Tocando no meio para o Leandro Teixeira. Se manda o Leandro, Somália pediu. Thiaguinho na direita. Júnior César marcando o Thiaguinho. Traz para o pé esquerdo. Fez o cruzamento muito forte. A bola passa por todo mundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Jogadores reservas à disposição do Joel Santana são estes. Paulo Vitor, o goleiro, Gustavo, que é zagueiro, Magal, lateral esquerdo, Maldonado, volante, Camacho para o meio campo, né? O Negueba e o Diego Maurício para o ataque. Daqui a pouco a gente dá uma passada nos reservas do Boa Vista. O juiz marcou toque do Júnior César. O Júnior César reclamou muito da marcação do juiz.
Ele fez aquele gesto que meu braço estava colado no couro. Júlio César. Na esquerda, Paulo Rodrigues. Se movimentou o Hernani. Recebe, fez bem o giro o Hernani. Mas o Williams chega desarmando. O juiz marcou a falta do Hernani sobre o Williams. Ficou sentindo ali o pé esquerdo, mas já se levantou o Williams. Aí o volante do Flamengo. 18 minutos de bola rolando. Estamos no primeiro tempo. Taça Rio, está começando o segundo turno do Campeonato Carioca. Você viu há pouco os reservas do Flamengo. Já já a gente vai dar uma passadinha nos reservas do Boa Vista. Chega Tony, desarma o Williams. Aí Paulo Rodrigues. Thiaguinho. Tony. Recebeu o Tony, botou na frente. O Williams pressionou e a bola espirrada vai ficando com o Renato. Bem de pertinho assim, dá para você perceber que a condição do gramado é boa. No estádio Cláudio Moacir, em Macaé. Estilo do Renato. Os 3 dedos, né? Lado externo do pé para virar essa bola. Só que essa virada na frente da zaga assim. Quando não dá certo também. Williams. Júnior César. Tentou o passe em profundidade para o Wagner. Chegou ali o Bruno Costa. Ganhou e jogou para a lateral. Ele não quer saber de nenhum tipo de brincadeira. Ele não quer correr nenhum risco. Sabendo que o adversário é um adversário esperto, né? É feliz do homem que conhece seus limites. Aí simplifica, fica tudo mais fácil mesmo. Você vê uma movimentação do David, tá ali o Júnior César para fazer a cobrança do lateral. Renato. Mais atrás, Muralha. Domina o Muralha. Galhardo. Botinelli, Galhardo. Botinelli. Passe errado, mas a bola espirra e fica ali com o Williams. Galhardo. Só que vem fraquinho. Botinelli foi na dividida. Paulo Rodrigues. Foi pro bote certo, ganhou, ficou sentindo o Botinelli. Paulo Rodrigues em profundidade para o Thiaguinho. Chega o David Braz, para de cabeça para o Renato. Renato com o pé direito, joga lá atrás. O Felipe tirou da direção do gol, né? E o Felipe chega chutando pro ataque. Botinelli chega fazendo a falta agora sobre o Paulo Rodrigues. É outro troco? Pode escrever que sim. O primeiro lance. Cartão para o Botinelli pelo segundo lance. No primeiro, o juiz achou que o Paulo Rodrigues não fez nada. Esse lance do jogador do Boa Vista tem que apitar. Porque ele entra de uma forma perigosa, dando um carrinho. E esse cartão que ele deu também foi bem merecido o cartão. Mas o árbitro apita determinadas faltas que não tem que apitar. Faltas que já levaram vantagem e deixa de apitar o tipo assim de carrinho que é perigoso. Estamos na parada técnica. Sempre quando atingimos o 20º minuto e a bola para, nós temos a parada técnica no Campeonato Carioca. No começo, por causa do calor, agora é parada técnica mesmo. Até o fim do campeonato ela está de pé. Globo, a gente se liga em você. Sandal, a vida gira em torno do sol. O gol do jogo foi marcado por Wagner Love. Na primeira errou, no rebote do chute do David. O goleiro espalmou, a bola bateu na trave. Deu de sola e depois, com categoria, tirando do goleiro. E fazendo o gol do jogo, o Flamengo vai vencendo por 1-0. Na parada técnica, a gente não tem o áudio dos técnicos, porque eles pediram para que as emissoras de TV não colocassem o microfone. Eles não querem ser ouvidos. Não só no futebol, nos outros esportes, nós normalmente nos tempos técnicos, né, no vôlei, no basquete, no handball, a gente ouve os técnicos falando com seus jogadores. Seria bem interessante, né, Luiz? Porque nós iríamos ver exatamente agora. O Joel com a sua prancheta dizendo o que ele viu nesses primeiros 20 minutos. Né, e deixando o torcedor em casa, né, curioso um pouco em relação, né, o que ele estaria consertando, o que ele estaria acrescentando, vamos dizer, para os jogadores nesses primeiros 20 minutos de jogo. Alguns dos momentos destes primeiros 20 minutos. Taça Rio, Campeonato Carioca. Olha, o Grupo A tem Flamengo, Botafogo, Bom Sucesso, Madureira, Macaé, Olaria, Nova Iguaçu e Resende. E o Grupo B tem Fluminense e Vasco. Os dois já jogaram hoje. Fluminense perdeu, Vasco empatou. Bangu, Duque de Caxias, Olaria, Boa Vista, Volta Redonda e Friburguense. Santana conversando com seus jogadores.
O Alfredo Sampaio também, e o Edson Viana tem a informação. Pois é, o João Santana ao longo do primeiro tempo, ele falou bastante aqui com o David Braz, com o Muralha, com o Williams, o pessoal aqui do sistema defensivo. E agora, aqui durante essa parada técnica, ele dedicou um tempo para isso. Inclusive, ele falou agora separadamente, só com o David Braz, aqui dando orientações de marcação. Ele focou mais com esse pessoal da defesa por agora, Luiz. Nós vimos o campo magnético ali que o João Santana... É uma prancheta mesmo, que é um campinho magnético, né? Aquele imã, ele usa como jogadores para explicar o que ele está querendo no posicionamento. Aí o Tony. Tocou na esquerda, recebe o Hernani. Paulo Rodrigues. Tony de novo. Júnior César se apresenta, faz a proteção. A bola não teria força para sair. O Cheslon pressiona, ele toca mais atrás. O Williams fez o giro. E o drible. E sofre a falta do Tony. Chegou forte o Tony ali, fazendo a falta sobre o Williams. O juiz estava à distância, apitou e tal, mas entendeu que não era passível de nenhum tipo de... Passou o pé no Williams. Dá para chamar a atenção, pelo menos? É, pelo menos chegar lá e falar, não repete e tal. Mas não, ficou quieto. A última vez que Flamengo e Boa Vista se enfrentaram foi na decisão da Taça Guanabara do ano passado. Boa Vista tirou o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara nos pênaltis. E depois o Flamengo só fez o gol aos 30 do segundo tempo. Um gol de falta do Ronaldinho, conquistando o primeiro turno do Campeonato Carioca do ano passado. Aí o experiente Luiz Alberto. Tá fininho. Renato ficou sentindo um probleminha ali no ombro. Normalmente na queda, né? Que ele joga o braço para frente para amortecer a queda. Mas já está de pé aí o Renato. Botinelli. Botou na fogueira. Williams foi ele ou o Thiaguinho? Thiaguinho chegou fazendo a falta. O Williams está no chão sentindo o braço esquerdo. O juiz está punindo o Thiaguinho com o cartão amarelo. Thiaguinho chegou atrasado, para não perder a viagem, pegou o Williams. E o juiz deu o cartão amarelo corretamente. Foram 3 faltas cometidas pelo Flamengo, 7 pelo Boa Vista. Com quase 23 minutos de bola rolando. 10 faltas até aqui no jogo. David Braz. Renato. David. O Renato, o Williams, Thiaguinho, David Braz. Pelo jogo da direita buscando o Galhardo. Se movimenta o David, o Love também, ele toca no Love. Mais atrás quem recebe agora é o Williams. Williams para o Muralha. Muralha para o Renato. Renato protege ali pela amiga esquerda. Faz o giro, ganha de 2 de uma vez. Williams. Muralha. Lá na direita para o Galhardo. Galhardo recebe, passa o Botinelli. Ele entrega para o argentino. Botinelli na ponta direita. Enganou o Paulo Rodrigues, fez o levantamento. Love domina, tentou ganhar do Luiz Alberto, que rouba ali a bola. Talvez não dessemos para finalizar assim que ele dominou. O Luiz Alberto estava bem na frente. É, mas tinha o Galhardo chegando, né? Talvez fosse mais fácil para ele aí, inclusive, dar essa roladinha para o Galhardo. Muralha para o Júnior César. Chega Bruno. Com um chutão. A bola vai saindo lateral, que favorece o time do Flamengo. Tem pressa aí o Júnior César. Mais uma vez aí o Luiz Felipe Muralha. Ano passado se destacou na Copinha. O Flamengo foi campeão ano passado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição que acontece no comecinho do ano. Esse ano o Corinthians ganhou mais uma vez. É o maior vencedor. Williams. David de cabeça, boa bola para o Júnior. Levou para a linha de fundo, Love pediu. Cruzamento, quem vem é o Paulo Rodrigues. Faz o giro. Aí sai jogando pelo meio, buscando a jogada com o Júlio César. Esse é o Tony. Quase 25 de bola rolando. Estamos no primeiro tempo. Thiaguinho tentou botar na frente do David Braz. Ele faz a proteção e a bola vai pela linha de fundo. Jogadores reservas do Boa Vista, à disposição do técnico Alfredo Sampaio. São estes os jogadores. Luiz Guilherme, Fábio Braz, zagueiro jogando no Vasco. Rui, lateral direito. Léo Pimenta, Fabiano Gadelha, que esse primeiro é o Carequinha, né? O Romarinho e o Marlon.
A dele é... Carequinha tem o primeiro e Carequinha, né? Porque são 3 carequinhas, o Rui Cabeção e o Gadelha, que sempre também usou esse estilo aí de raspar completamente o cabelo que tem. A gente nem sabe se tem muitos, tem pouco. Luiz. Pois não, Edson Viana. Mais um ex-jogador de time grande vai desembarcar no Boa Vista. O Diego, ex-goleiro do Flamengo, revelado nas divisões de base do Rubro Negro, já está regularizado, só não viajou para cá, mas logo vai estar no time. Globo, a gente se liga em você. Skol, invadindo os melhores carnavais do Brasil. Daqui a pouco no show do intervalo, amistosos internacionais. É a goleada da Espanha sobre a Venezuela. Mas que facilidade. O Messi fez 3 hoje. A vitória da Argentina sobre a Suíça. Que facilidade da Argentina. De pé, não tá mais comigo. Eles estão se achando, Luiz. Principalmente em termos individuais. Hoje a gente já viu alguma coisa boa no lado coletivo, né? Que estava faltando. Olha o Renato. Pro David. David recebe. Wagner Love no centro. Ele tocou pro Wagner. Saiu o goleiro. Tocou no peito do Thiago. Tenho a impressão que o Wagner ia tentar driblar o goleiro. Eu também. Pela velocidade, né, com que ele dominou a bola, né, com que a bola chegou nele e pela saída do goleiro também. O goleiro Thiago, que contra o Fluminense na semifinal do ano passado da Taça Guanabara, agarrou os pênaltis, fez sucesso. Júlio César. Somália. Aí o Tony. Toca mais atrás pro Leandro Teixeira. Aí o Hernani. De novo no Leandro. O Cheslon do lado direito. Aí recebe o Cheslon. Volta o David na marcação. O David que se desdobra para marcar. Veja que ele vai, sai na perseguição do Júlio César. Na sequência o Williams fez o corte. E acabou sendo atingido ali. Porque o jogador meio que caiu sobre a perna dele. Olha só. Isso pode provocar uma torção de joelho mesmo, viu? É um lance até plasticamente falando que bota medo na gente, viu? O Williams está exatamente com a mão no joelho. Veja só. O jogador vai e dobra o joelho do Williams. O pé esquerdo fica relativamente preso, a ponta do pé. Aí ele solta. Olha, observa o pé esquerdo. Está quase preso. Ó. Fica preso. Aí que ele consegue tirar o pé. Esse tipo de lance pode provocar uma contusão séria no joelho. Tomara que não seja isso, né? Em relação a qualquer jogador. Em relação ao Williams e qualquer jogador. Luiz. Mais uma vez, olha. O pé esquerdo fica preso. O bico até vira. O bico do pé que fica no chão. Imediatamente o Williams levando aí a mão ao joelho esquerdo. Pois não, Edson? O técnico Joel Santana com uma expressão de bastante preocupação aqui, porque ele já perdeu o Ayrton por 2 meses, né? Fraturou o pé esquerdo no treino de segunda-feira. Teria mais uma baixa entre os volantes do time. Verdade, o Ayrton 2 meses parado. O Williams a gente não tem ainda, evidente, nenhum diagnóstico, mas preciso que virá na palavra do médico do Flamengo. De um dos médicos do Flamengo, deu para ver que o Dr. Tanuri está em Macaé. O Flamengo tem um corpo médico comandado pelo Dr. José Luiz Runco, que estava com a seleção. Exatamente, o Dr. Tanuri está ali, que vai com o Williams ali no carrinho maca. E o Williams está se levantando aí. Parece que está tudo bem com o Williams. E você que está aí navegando pela internet, hoje é um hábito cada vez mais crescente, né? Até porque a navegação não acontece só no computador de casa, acontece no laptop, acontece no palm top, acontece em tudo quanto é top. Então mande o seu vídeo pra gente, globesport.com/futebol 2012. E mensagem de texto continua sempre valendo. Participe das nossas transmissões, venha interagir conosco. Aí o Williams, tá de volta, tá de pé o camisa 8 do Flamengo. 29 minutos, Love, o autor do gol. Pro Júnior César, a bola é boa. Júnior César recebe do lado esquerdo. Encostou o Tony na marcação. Lateral que favorece o time do Flamengo. Amanhã, depois de fina estampa, é dia de prova do líder no Big Brother Brasil. Wagner Love, Thiago firme. Júlio César. Aí o Tony. Encosta o Williams na marcação. Flamengo jogando com seu terceiro uniforme, com sua terceira camisa. Está todo de preto o Flamengo hoje. Hernani. Leandro. Júlio César. Postou o Renato ali na marcação.
O Williams vem para o lado esquerdo, Chess não recebe, fez o levantamento, Somália não alcança, Wellington apara, tira dali. Júlio César. Aí o Tony girou, levou para o pé direito, jogou pela linha de fundo. Está dizendo, não vi, não vi. Talvez ele tivesse, depois que vislumbrou, uma outra possibilidade mais legal, mais adequada. O torcedor do Boa Vista está ali, presente. Boa Vista que fica na cidade de Saquarema, né? Entre o Rio de Janeiro e Macaé. A capital do surf. As praias mais legais, de ondas mais bacanas para quem gosta de surfar. Você pega uma onda de vez em quando ou não? Pegava, jacaré. Porque no meu tempo era jacaré. Com madeirite. Ei, Arnaldo, já fiquei imaginando o Arnaldo tomando aqueles caixotes. Ah, meu Deus. 31 minutos do primeiro tempo. Aí o Thiaguinho no detalhe, Somália com a 9. Flamengo 1-0, gol do Wagner no comecinho da partida. Júnior César arremessando para o David. Caiu, ficou reclamando de falta. Luiz Alberto, me parece, tocou só na bola. E o Tony recebe na direita. Somália se manda pelo centro. David Braz na marcação. Ele tocou mais atrás no Cheslon. Williams, soberano, domina. Sai jogando para o Flamengo. Aí o Botinelli. Williams. David ganhou. Deixou no Wagner. De novo no David. Na direita para o Galhardo. Levanta a cabeça o Galhardo. Mas um jogador formado nas divisões de base do Flamengo. Aí David. Muralha. Botinelli. Tudo de primeira. Williams. Encostou Júlio César na marcação. Williams joga na direita para o David. Aí o David. Tenta o drible. Ganha bem a jogada do Hernani. David, pé direito. Voltou para o próprio David. Protege. Tentou jogar para o Galhardo. Sai jogando ali o Paulo Rodrigues. Torcida do Flamengo aplaudindo o David. E não é só no momento do jogo, não. O Flamengo chegou a Macaé, a torcida foi até a concentração, levou faixa de apoio. O David, ele teve no jogo contra o Vasco um dos gols mais perdidos de todos os tempos, mas em compensação ele se posicionou de uma forma bacana, clara, corajosa, ganhou o coração da galera. Sem dúvida, Luiz. Eu acho que isso vai ajudar, inclusive, no próprio prosseguimento da sua carreira dentro do Flamengo. Eu acho que vai ajudar e muito. Eu acho que essa responsabilidade em cima dele, que já existia há bastante tempo, eu acho que agora ela vai diminuir. E a gente viu isso, inclusive, pelo lance do gol, né? Ele chutou uma bola de 30 metros que normalmente, né, em outra situação, ele ia tocar para o lado e ia procurar um companheiro. E amanhã, logo depois do Big Brother Brasil, vamos conhecer a divertida história da sexóloga de Floripa em As Brasileiras. Somália. O toque do Williams é lateral que favorece o time do Boa Vista. Madrugada de sexta para sábado a gente tem um Corujão do Esporte, convidados para lá de especiais. O Falcão do Futsal. Alô, Flávio Canto, pode levar uma bola que vai fazer cada estripulia naquele pedacinho de estúdio. Teremos o Bob Burnquist com o seu skate maravilhoso. E o CPM 22 e o seu som. Corujão do Esporte logo depois de Agentes Fora da Lei, com a apresentação do Flávio Canto. Botinelli. Levou o Botinelli. Thiaguinho desvia, lateral que favorece o Flamengo. Chegamos a 34 minutos do primeiro tempo no show do intervalo. Tem os gols do empate do Vasco. Em 2-2 com um bom sucesso. Da vitória do Resende sobre o Fluminense por 2-1. Tem amistosos internacionais. Arnaldo, a gente reparou que o Joel está de preto também. Não seria prudente colocar o colete nele não, para diferenciar? Mas o Joel está atrás do bandeirinha, portanto não atrapalha. Se ele estivesse do outro lado, aí atrapalharia. Cartão amarelo aí. Para o Tony. E o Williams mais uma vez foi a vítima. O Williams está cheio de dor hoje, desde que o jogo começou. Olha chegar. Ai, nossa, essa é de doer muito. Olha o pisão. Olha o pisão. Nossa, diz aí, Arnaldo César Cruz. Se você estivesse apitando, o que você faria, Arnaldo? Olha, em câmera lenta a gente vê o pisão. Às vezes dentro de campo não dá para ver precisamente o pisão. Mas olha, foi uma covardia. Ele chegou atrasado, chegou pisando. O William hoje, olha só. Chegou atrasado, chegou...
E isso fratura, e fratura de tornozelo ali é um terror, um perigo. Vem com o pé alto o Tony, não precisa, né? Isso é de uma deslealdade a toda prova. Cartão vermelho Luiz. cabia, sabia? Sem necessidade, inclusive porque a jogada não tinha perigo nenhum. Isso é, Arnaldo, posso te dizer, isso é coisa antiga. Ninguém entra dessa forma se não tem algum resquício de alguma outra entrada em alguma outra situação. Lance para cartão vermelho, olhando com calma, porque a bola já estava uns 2 metros longe. Williams fazendo o gesto da substituição, porque essa provocou uma torção forte mesmo no tornozelo do Williams. Normalmente entraria o Maldonado. Mas incrível o Williams, né? O primeiro lance não foi aquele lance da o Ronaldo Torres, o preparador físico que vem com o Joel Santana, formando essa comissão técnica atual do Flamengo. E tá aí o Tony, que foi punido com o cartão amarelo. Enquanto o Williams vai ser atendido, Tony, você exagerou e não é legal, viu? Foi um exagero, não precisava. Doutor Tanuri já fazendo o gesto da substituição, contusão que provoca a saída do Williams para a entrada já do Maldonado. Vamos dar uma olhada. Pois não, não. Tem gente que sugere que quando acontece esses casos, o jogador que atinge também saia de campo. Porque da forma que ele entrou, foi uma forma até covarde. Tirou o jogador de campo, agora vai tirar uma radiografia. Se for tornozelo, pode ser ligamento. O Júnior sabe muito bem que vai demorar um tempão. Pode ser uma fratura, e fratura ali no tornozelo é complicado. O Williams está com uma reação ali de desespero. Mas a gente viu a imagem, Luiz, em câmera lenta. Quer dizer, a gente está bem à vontade para comentar que realmente uma dose de maldade muito grande por parte do Tony. Wagner ganhou do Tony. Chess não chega rasgando, a bola fica com o Júlio César. Já a participação dos nossos companheiros internautas que estão navegando pela internet. Agora Tony recebe do lado direito, Somália faz o movimento, vai saindo aí o Williams. E o Tony vira o jogo na esquerda, do Flamengo marcou o Tony. Paulo Rodrigues domina do lado esquerdo, faz o cruzamento para o Somália, o Wellington com o peito. Muralha cortou, a bola bateu na mão do Hernani, o Hernani botou a mão na bola, esse aí é o Somália, enquanto você vê o Williams saindo de campo. Internautas, vamos à mensagem desse primeiro tempo. Já é possível avaliar a passagem de Joel Santana pelo Flamengo? É a pergunta do Daniel, do Rio de Janeiro. Valeu, Daniel, obrigado pela sua participação. O Joel, que veio para o lugar do Vanderlei logo depois da passagem da primeira fase da Libertadores pelo Potosí. Daniel, certamente a gente vai ver alguma coisa já por parte da filosofia do Joel nessa Taça Rio, né? Que ele vai ter um pouco de tempo, como teve agora um pouco de tempo para treinar, e naturalmente algumas coisas ele vai tentar colocar. A primeira coisa que eu acho vai ser na parte defensiva e vai deixar a parte ofensiva em segundo plano. Entrou o Maldonado, o Williams percorreu 3 km e 700 metros no primeiro tempo. Aí você vê o David, calcanhar para o Galhardo. Luiz Alberto limpo na bola. Lateral que favorece o time do Flamengo lá pela direita. 38 minutos do primeiro tempo. Já tem show do intervalo. Já tem o show do Léo Batista, trazendo gols dos amistosos internacionais do Campeonato Carioca para você. Muralha vira o jogo na esquerda para o Júnior César. Diga, Edson Viana. Luiz, a expressão de dor do Williams aqui no banco é muito grande. Assim, ele veio gemendo bastante aqui. Inclusive o técnico João Santana ficou enfurecido, pedindo cartão vermelho para o Tony, né? Que já seria mais uma baixa para ele grave aí entre os volantes. O doutor Tanuri disse que ainda é cedo para fazer um prognóstico, mas está avaliando aqui e o Williams está com muita dor mesmo. Mais uma chegada ali, o jogo é pegado. Aí Júnior César. Mais atrás o Wagner, Júnior tentou o drible e saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Vivo Chip, cobertura e economia para você falar muito. Tá jogando o Flamengo com o Galhardo para o Muralha. A gente continua com imagens do desespero do Williams, né? Nem sempre, quando o jogador cai no desespero, a contusão depois se configura como muito séria. Mas é um sintoma sempre preocupante. Luiz. Mais uma vez aí o Williams já está chorando ali no... Olha como é que já está inchado, Luiz. Você Dá viu? pra gente ver. Já está uma bola. Hernani ganhou a jogada, vai por a linha de fundo. Fez o cruzamento, o Hernani buscava o Tony.
Ele não é irmão gêmeo do Somália, só são parecidos. Hernani ganha, botou bonito essa bola, tirando da zaga. E vai Tony para fazer a cobrança do escanteio. Luiz Alberto, Bruno Costa, os grandalhões, o Chesson na primeira trave. Olha, o Felipe teve que voltar. Que perigo essa cobrança. E o Tony recebe pela esquerda. O torcedor do Flamengo não perdoa o Tony. Nem o torcedor do Flamengo, nem ninguém, né? E a falta do Hernani agora. Globo, a gente se liga em você. Gol recordista como nunca. Gol como sempre. Já no gelo ali o Williams, né? Para tentar não que o inchaço não seja muito grande, mas já deu para perceber antes da colocação do gelo ali que o tornozelo já está inchado. Torção de tornozelo, vou falar, demora. Fica com você um tempão, mesmo depois que volta a jogar. Júnior César. Love. Bruno recua lá para o goleiro Thiago. Vai sair jogando o Thiago, 41 minutos. Já tem show do intervalo. Destaque para os gols internacionais. Tem Fluminense, tem Vasco, Campeonato Carioca. Léo Batista. Desde que era pequenininho lá em São João da Boa Vista, eu curti a voz marcante do Léo Batista. E tapete vermelho para ele, como diz o Escobar. É mesmo. Nosso Alex Escobar, que comanda a edição carioca do Globo Esporte, sempre depois nas notícias da sua cidade, o Globo Esporte chega, o principal do mundo do esporte para você. Lateral que favorece o Flamengo ali pela direita, vai lá o Galhardo para fazer a cobrança. Júnior César. David Braz. 42 minutos, finzinho do primeiro tempo. O Flamengo fez 1-0 com o Wagner Love. Botinelli. O Wellington. Galhardo. Botinelli. Somália. David Braz, olha o Somália entre as pernas do David. Somália levou, bateu pro gol. A bola passou à esquerda. Quis saber de passar para ninguém não. Se desculpa com o Thiaguinho, que fechou livre. Se ele bota essa bola pro Thiaguinho, fatalmente aconteceria o empate. Olha o Thiaguinho aparecer no seu vídeo, ó. Pediu. Sabe bom que o centroavante, depois que bota entre as pernas do zagueiro, vai passar para alguém, né? Ainda mais que ela ficou a feição, olha só, Luiz. Sete finalizações do Flamengo, foi a terceira do Boa Vista. David na fogueira para o Galhardo. Paulo Rodrigues recupera. Faz o passe lá na ponta esquerda para o Hernani, foi muito forte. Arnaldo, a arbitragem do Felipe Gomes da Silva, foi um jogo pegado no primeiro tempo, Arnaldo. Interessante que o jogo é fácil de apitar, não tem nenhuma jogada difícil, nenhuma jogada complicada, mas ele ou é calmo demais, ou é tímido demais, ou é contido demais. Mas, sinceramente, ele tinha que mostrar um pouco mais de vigor, um pouco mais de força, para evitar que um jogador como aquele do Boa Vista, o Tony, tivesse feito aquela entrada que merecia cartão vermelho. Aí o Tony. Cheslon. Devolve no Tony. Júlio César. Renato na marcação. Um toquinho para o Tony. Chega Maldonado. Os marca falta. Júnior, uma vitória magra de 1-0, ficou de bom tamanho? Luiz fez o gol muito cedo, né? E por causa disso o time não se lançou tanto. A gente sente uma dificuldade muito grande no Flamengo em sair do meio para o ataque. Essa é o grande problema, independente dos desfalques. Ainda mais hoje que você não tem o desafogo que é o Léo Moura pelo lado direito. A gente está vendo a dificuldade muito grande dos homens de meio campo armar qualquer tipo de jogada para os dois homens de frente. Aí a cobrança de falta do Tony, o levantamento. O toque de cabeça na trave, voltou Júlio César. Era o Bruno Costa. Na cara do gol, o Bruno Costa errou.
Tinha goleiro, tudo bem, mas... Dali não pode errar, né? Ah, vai entrar pro clube, né? Júlio César. 2 minutos. Vamos a 47. Botou na direita pro Thiaguinho. Tentou chegar até a linha de fundo. Maldonado acompanhou e agora... O juiz marca pênalti pro Boa Vista. O Thiaguinho recebe o carinho dos companheiros. Ele bota na frente, vai o Maldonado. E o Arnaldo César Coelho tá no lance. Olha, a bola não saiu. Porque a dúvida é se a bola tivesse saído. O Maldonado deu um carrinho com a violência. Pênalti bem marcado. O Maldonado não tem que dar esse tipo de carrinho. Olha só, a bola não saiu. E ele dá um carrinho e derruba o adversário. Pênalti bem marcado. Mesmo que ele estivesse fora do campo, hoje em dia seria pênalti, né? Não, mas ele estava em cima da linha. A bola não saiu também, porque a dúvida é se a bola tivesse saído não. Foi a reclamação do Maldonado, mas a bola não saiu. Pênalti do Maldonado, pênalti bem marcado. E merecia até cartão. Somália tem 6 gols no campeonato. O Alexandre do Vasco tem 9, fez um hoje, que você vai acompanhar daqui a pouquinho no show do intervalo. E o Somália já está com a bola. Ele dá uma batidinha. Deu uma reclamada da marca fatal. Hoje em dia não se usa mais calma, hoje em dia é tinta látex. Preparado o Somália para a cobrança do pênalti. E fez uma careta ali o Somália, concentração do Somália. E do Felipe também. 46 minutos. Lembrou a Rainha Hortência nessa respirada aí no basquete. Somália autorizado. Partiu para a bola. Bateu Somália. Gol! Boa Vista! Somália número 9. Empata o Boa Vista na cobrança do pênalti. Esperou o Felipe até o último instante se definir para bater com muita categoria e empatar o jogo no Moacirzão em Macaé. Felipe retardou o máximo. É muito sangue frio, viu, Luiz? Aí precisa ter realmente um domínio completo do que você vai fazer. Quem fazia muito bem isso é o Cláudio Adão, né? Chegava em cima da bola para bater. Ele bateu muito bem. No momento em que apita o Felipe Gomes da Silva, 1 para o Flamengo, 1 para o Boa Vista. Estamos no intervalo no Moacirzão. Ele está conversando, me parece, pela comunicação ali com talvez o quarto árbitro, na checagem do número de jogadores, etc., que todo juiz tem que fazer, né? Autoriza Felipe Gomes da Silva. Bola rolando, começa o segundo tempo em Macaé. 1 para o Flamengo, Wagner Love. 1 para o Boa Vista, Somália. Aí o Galhardo. Muralha. Dividida forte ali com o Somália. David Braz. Aí o David. Se movimentou Muralha ali pelo meio. Ele faz o levantamento. Em profundidade buscava o Botinelli. Teve uma atuação discreta no primeiro tempo. Tocou por último o Thiaguinho. O lateral favorece o time do Flamengo. Estou perguntando para assistente no chão se seria falta. Não, não. Lateral mesmo, seu Júnior César. Aí o Renato. São os primeiros movimentos do segundo tempo para você. Aí da semana que vem será Libertadores da América. Vasco joga na terça-feira em São Januário. Jogo importantíssimo contra o Aliança Lima. O Fluminense joga na quarta contra o Boca na Bombonera, lá em Buenos Aires. O Flamengo joga na quinta contra o Emelec também. É jogo importantíssimo. O Flamengo empatou com o Lanús. Mas o torcedor do Flamengo até domingo pode comprar o ingresso casadinho. O Flamengo está fazendo uma espécie de promoção, né? 20% de desconto para você comprar ingressos para os 3 jogos do Flamengo em casa, na fase de grupos da Libertadores. Aqueles pontos de venda habituais, né? A Gávea, Estádio do São Cristóvão. Torcedor do Flamengo aí na expectativa do time da Libertadores, né? Tomara que seja
bem acarinhado o time pelo seu torcedor. Eu sempre lembro o caso do Corinthians, que em dezembro mesmo, quando garantiu a vaga, olha o Somália, cortou o Hamilton. O Corinthians colocou os ingressos à venda na internet, em meia hora vendeu os 99 mil ingressos que foram disponibilizados. E os preços não eram tão baratinhos assim não, hein, Luiz? Porque a capacidade do Pacaembu é bem reduzida, né? Impressionante, 33 mil ingressos por partida. Diga, Edson. Só lembrando que esse jogo contra o Emelec mudou de horário. Ele seria às 9 da noite, agora vai ser 19h30. Próxima quinta-feira no Engenhão. Mais uma vez o lance do Hernani sobre o Muralha e depois o Paulo Rodrigues acaba resvalando na cabeça ali do jogador do Flamengo. É o Hernani que faz a falta, né? E o Paulo Rodrigues que se choca. O Hernani e o Somália agora, pelo menos, eles têm uma diferença, a distância, né, entre eles. O Hernani está de chuteiras na cor verde-limão e o Somália veio de chuteira branca. Os dois no primeiro tempo, os dois da chuteira verde-limão, né? Isso é que nem carro de Fórmula 1, tem que ter mesmo alguma marca, né? No caso da Fórmula 1 é a câmera que fica no alto do carro, cada uma é de uma cor, né? Errou o passe o Muralha, a bola ficou com o Hernani. Júlio César. E marcou falta do Muralha. O Muralha apontou a bola. Depois, viu o que ele disse? Não foi, Arnaldo? Tocou na bola depois, né? Exatamente, mas para mim não foi falta não. Tony amaciou no peito. O Wellington engalhado na marcação. Paulo Rodrigues, cruzamento. Somália fechou. Bola volta no Tony. Chega bem o Maldonado. Sai jogando com a bola dominada o chileno. Marcado por 3, ele conseguiu o toque na direita para o Love. Ele está marcando a falta do Luiz Alberto sobre o Love. O Love reclama. Não sei se ele marcou a falta ou só o lateral. Impressão de falta mesmo. Aí o David Braz, são os primeiros 4 minutos de bola rolando no segundo tempo. O Fluminense perdeu para o Resende por 2-1. 11 jogadores diferentes daqueles que atuaram no Minho, né? Quer dizer, o Carleto jogou, mas ele não começou a decisão contra o Vasco. 2-1 para o Resende. Botinelli, clareou, pode bater para o gol, Botinelli. O chute não saiu legal do Botinelli. A jogada foi boa, só faltou finalizar bem. O Vasco empatou com um bom sucesso em 2-2 em São Januário. Alexandre e Felipe os gols do Vasco. Aí você vê o Somália. Ela ganhando por 2-0, bom sucesso, foi buscar. Aí o Tony, Paulo Rodrigues, de novo no Tony, para o Paulo Rodrigues. Hernani ficou mais atrás. O Wellington dá o bote certo e a posse de bola favorece o time do Boa Vista. Aí o Paulo Rodrigues, um detalhe para você, capitão do Boa Vista. Hernani. No lateral para o Flamengo, vai lá o Galhardo para fazer a cobrança. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, abra a felicidade e colecione. E logo depois do futebol, tem as notícias do Jornal da Globo com William Vac. E dentro do Jornal da Globo, Fernanda Gentil apresenta o placar da rodada. Júnior César a parabéns de cabeça. Tá aí o Renato. Bonito o lance do Renato. Se garantiu o Renato. Botinelli. Galhardo. Maldonado. Na direita, a bola é boa. Botinelli faz o cruzamento. David, a bola passou e foi pela linha de fundo. A bola foi muito boa, Luiz. Porque roubou o tempo do zagueiro. O David não acreditou, nem o Wagner também, que deveriam ter acompanhado a jogada. Falta do Love em cima do Júlio César. Está marcando o Felipe Gomes da Silva. E de segunda a sexta, 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília, Chico Pinheiro, Renata Vasconcelos apresentam o Bom Dia Brasil. E o nosso Luiz Ernesto Lacombe, sempre com a participação do esporte. Nas quintas-feiras, então, tem sempre aquele montão de gols e destaques pelo Brasil e pelo mundo. Cheslon, na ponta direita para o Thiaguinho, foi falta sobre o Júnior César.
Tem pressa o Júnior César. Aí o Maldonado. De novo para o Júnior César. Tentou o passe lá na ponta esquerda para o David. Aí chegando o Bruno Costa na marcação. A bola vai diretamente pela linha de fundo. É com cara de poucos amigos aí o David. Joel Santana abraçando carinhosamente sua prancheta. Júnior César falou alguma coisa na direção do árbitro. Enfim, o Wellington também nesse momento está recebendo ali uma informação, uma orientação, o Alfredo Sampaio, para ficar na área técnica, né? Eu não sei se ele quis dizer, ele fez aquele gesto como se fosse ficasse atrás de algo, atrás daquela placa que está ali, mas ele está respeitando ali a linha da área técnica. Opa, agora saiu, só porque eu falei. Thiaguinho. Trouxe para o pé esquerdo, rolou para o Tony, ganhou na primeira, chegou o David Braz na sobra. Galhardo. David Braz. Renato Abreu. Para o David. Fez o giro sobre o Cheslon. Ou tentou dominar, a bola escapou, acabou virando um giro. Tentou o calcanhar para o Júnior César. Botou na frente. Renato pedindo. Love também. Cruzamento para o Renato. Resvalou de cabeça. Bola sobra com o Dario Botinelli. No fundo. Botinelli e Paulo Rodrigues na marcação. Botinelli tentou o drible. Paulo Rodrigues trava perfeitamente. É escanteio que favorece o Flamengo. É o terceiro escanteio para o Flamengo. Teve o Boa Vista no jogo. Escanteio cobrado. Olha o toque de cabeça do zagueiro. Voltou com o Galhardo. Júlio César. Somália. Engrossou, levou sorte, engrossou de novo e levou sorte de novo. Somália fica com a bola. Na direita o Thiaguinho. No meio o Tony. Júlio César. Outra vez o Tony. Esse é o Hernani. Leandro. Na esquerda Tony. Distância ali acompanhando o Maldonado. Paulo Rodrigues passou. Ele tentou a jogada para o Hernani. Globo, a gente se liga em você. Itaú, patrocinador oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Hoje nós tivemos a segunda vitória de um time pequeno sobre um grande, né? Foi o Resende que venceu o Fluminense. No primeiro turno, apenas o Boa Vista, também sobre o Fluminense. Até ali era a única vitória de um time pequeno contra um grande este ano. O Flamengo que não perde desde 2009 para um time pequeno no Campeonato Estadual. Cheslon foi travado na hora certinha pelo David Braz e o Tony fez a falta no Wellington. E o juiz apitou, marcando falta de ataque, falta do Tony. E fica com esse sorriso amarelo ali. O Wellington já fez a cobrança da falta. Flamengo de 2009 para cá, em 37 jogos contra os pequenos, foram 30 vitórias e 7 empates. Thiaguinho. Cheslon passa do lado direito. Júlio César. Aí vira o jogo do lado esquerdo para o Paulo Rodrigues. Tem espaço, Paulo até para o chute, mas preferiu o cruzamento. Olha o Somália, a bola passou. Júnior César desvia, a bola vai para escanteio. Teve muita liberdade o Paulo Rodrigues para pensar a jogada, ou cruza, ou chuta, e fez isso aí, ó. O Wellington resvalou na bola, foi o suficiente para tirar a chance do Somália. A gente está vendo a imagem da microcâmera colocada dentro do gol do Felipe. O Wellington ali sobre o Somália e o Paulo Rodrigues para fazer a cobrança do escanteio. Ele é canhotinho. Zagueiro Bruno Costa vai lá. Vem cobrança de escanteio. Já deu para perceber que o Marlon entrou. O Felipe saiu mal. Gol do Boa Vista. Na cobrança do escanteio.
A imagem é do inconformismo do Felipe. Tá dizendo na leitura labial, ele botou a mão na bola. Cobrança do escanteio. O Felipe saiu e foi ludibriado por um braço ali. Vamos ver. Tem um pênalti e um braço do Cheslon. O pênalti, o braço do Cheslon e o gol contra do Felipe. É tudo com você, Arnaldo. A mão do jogador desvia a bola. E por isso que o Felipe errou o tempo da bola. A mão do jogador desvia. Olha só, essa mão direita. Aí desvia, ele faz sinal com a mão para puxar. Ele está puxando com a mão. Desviou e o Felipe errou o tempo da bola. Por isso que o Felipe botou para dentro. Porque o Felipe estava na direção da bola. O Felipe estava olhando para a bola. A mão dele desvia, resvala na mão e desvia a bola do Felipe. Bom, Arnaldo, 3 perguntas. Primeiro, o Galhardo fez pênalti antes do Cheslon tocar com a mão na bola? Não. Ali os dois se enrolaram ali. Agora a mão dele foi nítida. Ele, com a mão ele dá uma puxadinha assim, igual no vôlei. Mas bem resvalou um pouquinho. Olha só, essa mão direita. E aí, o que acontece? O Felipe erra o bote. Vamos ver esse lango aí. O gol de mão, o toque de mão ali para o Felipe. Aí a outra pergunta é gol de Paulo Rodrigues de escanteio, gol contra do Felipe, gol de mão do Cheslon, não pode. Então é gol contra ou gol de escanteio? O gol foi ilegal, né? Primeira coisa. Segundo, o seguinte, dá gol de mão logo, pronto. Porque o Felipe não pode ter sido acusado de gol contra dele, ele foi na bola certo. Mas o pequeno desvio fez ele errar o tempo da bola e ele botou a bola para dentro. Não, isso não há nenhuma dúvida, o Arnaldo está recheado de razão que o desvio na mão do Cheslon, cobrança do escanteio do Paulo Rodrigues. Aí tem o Galhardo com o Cheslon, né? O Arnaldo achou que não descaracterizou o puxão como pênalti. E aí ele toca com a mão na bola, engana o Felipe, que também toca na bola e por isso ela entra. Se ela passa direto, ela não entraria, teria que ser tocada por alguém. O Edson me chamou, pois não, Edson? Exatamente, Luiz, um pacotinho aqui. O gol foi dado pela arbitragem para o Paulo Rodrigues mesmo. O Felipe levou cartão amarelo por reclamação. O Negueba vai entrar agora no lugar do Botinelli. E o Marlon, 18, entrou no lugar do Hernani com a camisa 11 no Boa Vista. A gente está revendo o lance do gol. O Galhardo nas costas do Cheslon. A gente está vendo mais uma vez agora por um outro ângulo. Lá na frente tem atacante puxando o zagueiro. E o zagueiro Bruno Costa também chega ali sendo puxado pelo Wellington. É um puxa para lá, puxa para cá, mas claramente a bola toca na mão do Cheslon e engana, tira o tempo da bola do Felipe. E o juiz está dando gol olímpico do Paulo Rodrigues. Gol olímpico do Paulo Rodrigues. Está inconformado o Felipe. Teve uma mudança no Boa Vista, né, Edson? Exatamente, entrou o Marlon com a camisa 18 no lugar do Hernani, com a camisa 11. O detalhe aí, o Negueba. Arnaldo, só para... Botinelli. Lá saiu o Botinelli. Naquele lance da área, o empurra de um, empurra de outro e tal, absolve o Galhardo no rapaz que botou a mão na bola? Você está dizendo que antes do toque de mão, o Galhardo havia feito pênalti. Ele puxa pela camisa. Mas o Galhardo também está enrolado com ele. O Galhardo empurra ele, ele puxa o Galhardo e o Galhardo toca a bola com a mão. Se tiver que dar pênalti, tá bom. Se você tiver que dar... Sim, mas tem um... Tá bom. Eu estou te perguntando se os outros lances irregulares, isso tudo entra num pacote, por isso você está analisando só o toque da mão? Exatamente, porque o toque de mão é que redundou num gol. O goleiro não teve culpa nenhuma. O goleiro foi na bola e aí o desvio com a mão fez com que ele errasse o tempo de bola. Agora ali embaixo teve um monte de agarra-agarra. Agora eu quero dizer que houve o toque de mão. A principal ali foi o gol com a mão. Júnior César. Aí o Renato. Negueba, que entrou no lugar do Botinelli. O Júnior vai analisar já essa mudança no Flamengo. Júnior César, o caído, o Renato.
Wagner Love fez o drible, clareou, tocou no Júnior César. Cheslon chega chutando essa bola para fora. Bom, entrou o Negueba no lugar do Botinelli, Júnior. Já podia ter feito essa substituição até mesmo na metade do primeiro tempo, né? Porque foi muito discreta a participação do Botinelli. Escanteio que o Júnior César se prepara para fazer a cobrança. 2-1 de virada para o Boa Vista. Love fez a cobrança, o Wellington tocou de cabeça, a bola sobra com o David na linha de fundo. Rolou para o Negueba, Negueba cruzou. O toque do zagueiro que tirou foi o Somália, o centroavante que estava lá atrás. Paulo Rodrigues evitou a saída de bola. Carrinho de frente do Negueba, a bola espirra, sobra com o Tony. Aí o Muralha. 2-1 para o Boa Vista. A rodada vai se configurando negativa para os grandes. Mas aqui tem jogo. Júnior César, Love e o Thiago saiu socando. A bola voltou no Negueba. Negueba faz o drible, está no chão. Falta do Paulo Rodrigues sobre ele, vai ter cartão. E aí, Arnaldo? Cartão bem aplicado. O árbitro está em cima do lance. E olha só, na repetição ele foi no pé de apoio, falta bem marcada e cartão melhor aplicado também. A falta que favorece o Flamengo está a 24 metros e 20. Renato bate bem, Galhardo talvez para fazer um cruzamento. Partiu Renato, soltou a bomba, Somália joga para escanteio. Vai lá para fazer a cobrança o Galhardo. Renato se prepara para fazer a cobrança. Vem cobrança de escanteio do Renato na primeira trave, o desvio para trás. Chega Thiaguinho. E rasga de lá, tira o Bruno Costa. Muralha domina. Sai jogando do lado direito. Encostou o Marlon na marcação, juiz está marcando a falta. O Wellington está reclamando muito com o juiz. Ele estava nas costas do juiz, o zagueiro do Flamengo ali. Cobrança do Galhardo para o Negueba. Negueba pela direita. Se manda o Negueba. Aí o Renato. Outra vez o Negueba. Devolve no Renato. Tem chance para o chute o Renato. Globo, a gente se liga em você. Sandal, a vida gira em torno do sol. E nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Amor, Eterno Amor. Já já vamos chegar ao 20º minuto, teremos então a parada técnica de 2 minutos em todos os jogos do Campeonato Carioca. Já está marcando lateral para o Boa Vista. Passamos dos 20 e exatamente o que ele faz é parar o jogo. 2 minutos para que os técnicos possam conversar com seus jogadores. A parada técnica está mantida até o fim do campeonato. Já mais para o fim, o campeonato termina em maio, né? A gente não tem mais esse calorão de começo de ano, a gente já vai estar do outono para o inverno. E o Felipe está aí indignado, reclamando com o assistente, reclamando com todo mundo. Então vamos voltar a esse lance, né? Esse lance que está interferindo diretamente no placar do jogo. Claro que para o Felipe, olha, Galhardo marcando o Cheslon. Essa imagem de frente não mostra a mão direita do Galhardo nas costas do Cheslon, mas mostra claramente o toque do Cheslon. O toque dele, veja, o Galhardo puxa ali a camisa dele, ele toca com a mão, tira o Felipe do tempo da jogada, que erra o soco e joga a bola para dentro do gol. Mais uma vez o lance, tem aqui do lado do vídeo o Bruno Costa com o Wellington, o Somália brigando lá com o David Braz, e o lance propriamente dito dos dois protagonistas, o Galhardo e o Cheslon, que toca com a mão e acaba provocando o gol do Felipe tocando para dentro da rede. E o gol, só como informação, antes do Arnaldo fazer toda a análise, foi consignado olímpico para o Paulo Rodrigues. Arnaldo. A imagem é muito clara. Não é por causa do puxão na camisa que o jogador botou a mão na bola. Ele foi puxado sim pela camisa, talvez, mas isso não justifica ele meter a mão na bola e fazer o gol. Isso que eu quero dizer. O gol foi irregular porque ele fez o gol com a mão. Agora,
Se é pênalti ou não é pênalti, é questão do critério do árbitro, porque tem árbitros que marcam esse tipo de lance, tem árbitro que não marca. O que eu estou dizendo é que aquela mão é que atrapalhou o Felipe. Agora já, ele puxou, ele só botou a mão porque foi puxado? Não, ele levanta o braço e faz o movimento para jogar a bola para dentro do gol com a mão. E ele, inclusive, não teve nem força para jogar a bola com a mão para dentro. A bola resvalou. Agora, se tem que marcar pênalti ali, é outros 500. Agora, que ele bota a bola com a mão e desvia do goleiro, isso desvia, ninguém tem dúvida quanto a isso. Não, é claríssimo que ele toca a mão na bola. A pergunta que a gente faz é se, no caso das irregularidades, o juiz teria que marcar pênalti antes, como disse o Arnaldo. Mas ele não marcou, o jogo seguiu e teve um toque de mão irregular que configurou no gol, né? E além disso, se você olhar dentro da grande área, tiveram outros lances isolados que se tivesse marcado falta do zagueiro primeiro ou do atacante primeiro, é o Si. O Si é outros 500. E vem o Thiaguinho. Levou para o pé direito, o chute não foi legal. Saiu à direita do gol, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Skol, invadindo os melhores carnavais do Brasil. Aí o Leandro Teixeira. Recebe o Tony. Mais atrás o Leandro Teixeira de novo. E no jogo na área direita para o Thiaguinho, que não domina. O lateral que favorece o Flamengo. Nos times grandes, o Botafogo completa a rodada jogando amanhã em Campos contra o Americano. David. Aí o Negueba. Vai levando o Negueba. Tentou a jogada para o Love. Globo, a gente se liga em você. Vivo Chip, cobertura e economia para você falar muito. O Wagner tentando mexer com a torcida do Flamengo, que está aí no estádio Moacirzão em Macaé. Mas a verdade, Júnior, é que os jogos, como você disse no seu boa noite, o time do Boa Vista tem jogadores experientes, o time faz tudo. O time sabe jogar, Luiz. Você vê que tomou um gol aos 5 minutos, não se desesperou, passou a jogar de igual para igual, teve muito boas chances no primeiro tempo, talvez até mais chances do que o Flamengo, né? E o Flamengo mantém o mesmo problema da Taça Guanabara e de muito tempo. As jogadas, quando elas começam a ser organizadas do meio para frente, a bola não chega limpa para os homens de frente. A bola chega sempre dividida. Ou então acontece uma falha da defesa adversária, porque como criação realmente fica bastante complicado. Muitos jogadores de armação com atuação discretíssima o tempo todo. Mais uma vez aí o lance do Júlio César fazendo a falta no Renato e ele foi punido com o amarelo. Wagner Love levou para o pé direito, clareou, chutou muito embaixo, subiu demais. Pegou muito embaixo da bola, tiro de meta que favorece o time do Boa Vista. Amanhã, depois de fina estampa, é dia de prova do líder no Big Brother Brasil. Vai ter mexida aí no Boa Vista, Edson Viana. Vai ter mexida, vai entrar o camisa 15, Léo Pimenta, que é volante, no lugar do Thiaguinho, camisa número 10. Vai dar uma segurada aí o Alfredo Sampaio. Léo Pimenta, número 15, o Thiaguinho percorreu 7 quilômetros na partida. E vai saindo aí, protagonizou o lance do pênalti, né? O primeiro gol do Boa Vista, ele sofreu o pênalti cometido pelo Maldonado. O Wellington toca de cabeça. Paulo Rodrigues. Lateral que favorece o time do Flamengo. Próximo domingo tem Mundial de Skate vertical, direto do Rio de Janeiro, dentro do Esporte Espetacular para você. A partir das 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Negueba girou, vai David na dividida. David acertou o Júlio César e agora vai ser punido com o cartão centroavante do Flamengo. O jogo está com pegadas fortes desde o começo. O David chegou forte ali. Carrinhando. Esse carrinho, mesmo que o jogador não levante o pé, o carrinho por trás ou lateral é um perigo, né, Arnaldo? Mas isso é devido à omissão da arbitragem. No início do jogo começou a ter esse tipo de carrinho, ele não falava nada. Ele só olhava. Ele é um apitador. Ele só apita. Falta cometida pelo Bruno Costa sobre o David. Flamengo, claro, tá cheio de pressa.
24 do segundo tempo, 2-1 para o Boa Vista de virada. Tem mais cartão aí. A distância, não dá para saber para quem puniu. Felipe Gomes da Silva é muito blasé para apitar futebol. Luiz. Oi. Vai entrar o Diego Maurício agora no lugar do David. Já te confirmo esse cartão, esse último cartão aí. Luiz, esse último cartão foi para o Bruno Costa, camisa 3. Valeu, Edson. Bruno Costa, portanto, com a punição do cartão amarelo. Diego Maurício daqui a pouco vai entrar, mais um jovem, né? Faz um tempão que não... Ele teve uma contusão importante, tudo, mas faz um tempão que não tem uma chance. Não conseguiu se firmar até hoje o Diego Maurício. Continua sendo uma promessa. Vai saindo aí o David. Galhardo se prepara para fazer a cobrança. Já está autorizada a entrada do Diego Maurício. David percorreu 6 km e 300 metros. Nós temos 3 aí com o cabelo Rastafari. Galhardo, desvio. Quando o Renato tocou na bola, ela desviou no Júlio César. E o David Braz está dizendo que foi puxado. Como já disse o Arnaldo, né, por conta do lance anterior lá, o que tem de gente puxando gente dentro da área é uma grandeza. Daí o Renato na primeira trave se movimentando. Galhardo vai na cobrança do escanteio. David Braz foi para a segunda trave. Leandro Teixeira chega rasgando. É lateral que favorece o Flamengo. O próprio Galhardo arremessando. Tocando para o Wellington. Como se fosse um ponto esquerda o Wellington. Tiro de meta, está marcando a arbitragem. Globo, a gente se liga em você. Gol recordista como nunca. Gol como sempre. O Santana estava... Ele vai fazer isso todo o jogo. Será que ele está se referindo à cera do goleiro? Acho que é, né? Com certeza. Cera no futebolês, na linguagem do futebol, é quando o jogador gasta o tempo. O Luiz Alberto com o Love, marcou falta do Wagner Love sobre o Luiz Alberto. Falta para o Boa Vista, 26, quase 27 minutos. 2-1 para o Boa Vista de virada. E se manda o time do Boa Vista. Marlon tocou na direita para o Cheslon. Ele fez o levantamento, subiu para fazer o corte o David Braz. Negueba. Galhardo. Toca no meio. Recebeu o Muralha. Tenta botar velocidade. Não conseguiu. Renato acabou errando. Foi desarmado. Volta Diego Maurício. Recupera para o Flamengo. Fica meio assim, aquela sensação de desespero do time já. Porque não tem, Luiz, não tem segmento a jogada. Você vê a jogada para. No Muralha que não tem tanta capacidade de armação. O Renato, uma lentidão que faz com que a jogada sempre atrase. Então realmente fica difícil. Vai ter que conseguir ou procurar alguma coisa em cima de jogada individual. E aí recebe o Galhardo. Tentou levantar para o Negueba. Volta no Galhardo. Ele trabalha mais atrás com o Muralha. Levou para o pé direito, o Muralha bateu para o gol. Thiago firme para fazer a defesa. Tem 6 segundos para fazer a reposição de bola. Dá um chutão lá para o ataque o Thiago. O Wellington tira, a bola sobra com o Muralha. Para o Renato. Negueba. Girou. Saiu da falta do Paulo Rodrigues o Negueba. Love entre as pernas, o toque do Tony. Paulo Rodrigues. Desvio do Muralha, lateral que favorece o Boa Vista. Você vê aí o Marlon que entrou agora há pouco. Próximo domingo o Flamengo, no mesmo Cláudio Moacir de Macaé, enfrenta o Duque de Caxias. Marlon. Galhardo marcando. Aí o Marlon. O toque do Wellington. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio que favorece o Boa Vista. É o terceiro. O Flamengo teve 6. Não tem a menor pressa o Tony para fazer a cobrança. Aí você vê o Felipe. Aí
o Cheslon, que fez um gol de mão agora, quer dizer, desviou de mão e o Felipe acabou tocando a bola para dentro. Partiu Tony na cobrança. Vem o levantamento. Foi direto pela linha de fundo. Tony. Paulo Rodrigues. Marlon. Vai para cima do Galhardo. Aí o Marlon fez o drible. Galhardo foi na primeira, tocou, a bola continuou com o Marlon. Na sequência, o Galhardo conseguiu tomar a bola do Galhardo e é tiro de meta que favorece o Flamengo. Aí o Alfredo Sampaio teve um time grande, uma chance no Vasco, o Alfredo Sampaio, mas um momento até conturbado, difícil, não conseguiu se firmar, não, o técnico do Boa Vista. Renato. Quase meia hora do segundo tempo. Aliás, passando de meia hora no segundo tempo. Negueba recebe na direita. Diego Maurício pedindo, Love também. Bola não saiu. Wagner faz a falta no Paulo Rodrigues. O juiz está marcando a falta que favorece. Ele está indignado com o assistente, dizendo que o Paulo Rodrigues usou o braço o tempo inteiro. Parecia uma luta mesmo entre os dois ali. Viu? Mas houve a falta do Wagner Love assim. Ele já tinha tomado a frente, o Wagner Love estava atrás. E aí deu um golpe ali. A lutar chama o Muralha. O Muralha fez judô. 12 faltas cometidas pelo Flamengo, 20 pelo Boa Vista. Felipe dá um chutão lá para o ataque. Renato. Girou. Tocou na direita para o Galhardo. No meio para o Wagner. Diego Maurício girou para o pé esquerdo. A bola desviou e o Thiago agarrou firme. Protegeu bem com o corpo. Tirou o Cheslon da jogada. Mas o chute de esquerda não saiu, não pegou na veia, né? Leandro Teixeira. Na esquerda para o Marlon. Tirou o Muralha. Felipe caiu, a bola foi pela linha de fundo. Vamos aos internautas que participam das nossas transmissões. Vamos lá. Boa noite, Brasil! Júnior, com a entrada do craque Wagner Love, podemos dizer que só falta aquele zagueiro para completar o time do Mengão? Rumo a Libertadores 2012! Jéssica e Sara no Rio de Janeiro participando do convite, produção perfeita. E aí, Júnior? Eu juntaria Jéssica e Sara, além do zagueiro, um homem de meio campo de criatividade, né? Porque falta esse homem, inclusive com a participação do Ronaldinho, não tem saído. Acho que do meio para frente, se arrumar um homem de criação, acho que vai realmente poder brigar de igual para igual com muita gente. E lá na defesa, um zagueiro um pouco mais experiente. Tem aí o Gonzalez, né, que está prestes a voltar, mas ainda não entrou. Renato cobrando a falta, ele faz o levantamento, dominou o Wagner, deixou para o David Braz. E a bola sobrou com o Diego Maurício. Domina do lado esquerdo, tenta chegar no fundo o Diego Maurício. É escanteio que favorece o Flamengo. 33 minutos do segundo tempo. Um deixou para o outro deixou para um. Não foi aquela deixada, mas um atrapalhou. Na verdade, o David atrapalhou o Wagner. Bola vai sobrar com o Renato. Não domina o Diego Maurício, volta, se esforça, consegue tocar no Negueba. Aí o Negueba levanta a cabeça. Bateu direto, quer dizer, foi cruzar, errou o cruzamento, a bola foi quase uma finalização. E saiu sobre o gol do Thiago. Luiz. Diga, Edson. A internauta perguntava aí sobre a zaga, o Gonzalez, a quem o Júnior se referiu. Ele só não está aqui hoje, ou no banco, ou ainda jogando, porque está com a seleção chilena. Ele já tá regularizado. Enfim, o Joel dá a entender que ele vai ser aproveitado sim. Enquanto isso, o Alex Silva, que também foi afastado do elenco em janeiro, ele ainda está em litígio trabalhista com o Flamengo. É possível que seja contratado pelo Grêmio, a pedido do Vanderlei Luxemburgo. Tem até uma audiência trabalhista contra o Flamengo no dia 19 de março agora. Aí o Tony recebe do lado direito, marcado pelo Maldonado. Passamos de 34. Tá complicada, tá difícil a vida para o Flamengo em Macaé. O toque do David Braz completa o Muralha. Júnior César conseguiu tocar para o Cheslon. Aí o lateral do Boa Vista pela direita. Júnior César tocou.
Desvio do Cheslon. Lateral para o Flamengo. Tem pressa o Renato Abreu. Arremessando na esquerda. Domina o Diego Maurício. Tenta botar na frente. Tenta jogar com velocidade. Bruno Costa desvia. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio. Sai xingando meio mundo ali o Bruno Costa. É com os próprios companheiros ali que ele está discutindo. O zagueiro Bruno Costa. Diego Maurício vai deixar. Normalmente tem sido o Galhardo que vai para a cobrança. Mas dessa vez é o Renato quem se apresenta lá. Aí você vê o Love se posicionando. Vem cobrança do Renato. Vai subindo o Wellington. Desviou de cabeça. Love subiu com o Thiago. Melhor para o goleiro. Negueba fica com a posse de bola pela direita. Já faz o levantamento. O Wellington parou de cabeça. Jogou sobre o gol. Tem um jogador caído ali do... Acho que é o Hernando não, perdão. Vamos ver quem é já. Do Boa Vista. Desabou. Tá com a mão no rosto, você tá vendo aí. Foi no lance anterior, o Wagner Love pulou sobre ele. E aí o Cheslon, que tá ali caído, sendo atendido pelo médico do Boa Vista aos 35 minutos. Agora é aquela história, né, Arnaldo? O juiz que tem que saber controlar a questão dos acréscimos aí. Não vai ser fácil daqui para o fim do jogo a vida dele, não. Porque é natural, mesmo com... Seria o poderoso Hulk, Arnaldo? Não sei, parece o zagueiro do Boa Vista, né? Não, mais forte, eu diria. Mas ele tem que acrescentar esse tempo todo, mas geralmente isso não acrescenta. Já se levantou aí o Cheslon. Ele está atrás do gol, ele vai ter que fazer a voltinha, porque para entrar de novo no campo de jogo tem que ser pela linha lateral, né? Não, pode entrar pela linha de fundo se a bola estiver parada. Mas ele só pode voltar com a bola depois da bola voltar a jogo. Por isso que ele vem pela lateral. Júnior César. 36, quase 37 minutos no segundo tempo. 2-1 para o Boa Vista de virada. Muralha. O Wellington. Adiantando, tocando a bola para o Negueba. Negueba protege. Traz para o pé esquerdo. Não conseguiu uma jogada mais clara. Agora sim ajeitou para o Renato. Devolveu para o Negueba. Furou o Negueba. Diego Maurício briga pela posse de bola. E tome contra-ataque do Boa Vista. Na direita quem fica com a posse de bola é o Marlon. David Braz consegue chegar tocando essa bola para a lateral. É de calma ali o Marlon. E o David. Olha o acréscimo, seu juiz. Vai lá o Cheslon para fazer a cobrança. O David marcando aí o Marlon. E a cobrança do lateral. Marlon na grande área. Ele e o David. Júnior César girou. Se desfez da bola. Luiz Alberto. Leandro Teixeira. Aí o Paulo Rodrigues. A marcação é do Negueba. Recuperação do Galhardo. O torcedor está impaciente no Moacirzão. Renato. Júnior César. Adianta para o Diego Maurício. Foi para a área. Levou para o pé direito. Bateu. A bola foi desviada. Em escanteio. Essa tem sido a jogada que é a característica do Diego Maurício, né? Tanto de um lado como de outro. Esse corte para o meio para bater para o gol. E aí ele chutou em cima do Bruno Costa. Escanteio já cobrado. Léo Pimenta sai jogando. Júnior César. Chega Maldonado. Bola fica com o David Braz. David Braz de pé direito. Fez o levantamento na ponta direita para o Negueba. Ele se esforça, mas não alcança. Há 37 jogos contra os pequenos que o Flamengo não sabe o que é perder. Desde 2009, quando perdeu por 3-1 para o Resende, na semifinal da Taça Guanabara. Está perdendo essa invencibilidade contra os pequenos de 37 partidas. E olha, essa rodada é tão expressiva, porque até aqui no campeonato,
Só o Boa Vista havia vencido o Fluminense, dos pequenos contra os grandes. São 2 vitórias até aqui de pequenos contra os grandes e um empate dentro de São Januário e o Vasco com o time titular. Luiz, eu acho que vai acontecer nessa Taça Rio mais surpresas ainda, entendeu? Em função daqueles que estão jogando na Libertadores e principalmente porque os pequenos fizeram quase que um laboratório, né? Apesar de terem começado a treinar há muito tempo, mas agora o Boa Vista não. O Boa Vista e o Resende foi aqueles que tiveram a melhor performance durante toda a Taça Guanabara. Quer dizer, não é surpresa, mas eu acho que o Bom Sucesso foi uma surpresa. Principalmente, como você disse, o Vasco jogando. Eu acho que a tendência vai ser os pequenos complicarem mais ainda a vida dos grandes. 40 minutos. Vamos para os últimos 5 minutos, mais os acréscimos. Bola para o Negueba na ponta direita. Luiz Alberto vem na marcação. Ele e o Tony. Negueba foi para o fundo, fez o cruzamento. Bruno Costa tirou. Aí o Tony. Paulo Rodrigues. Devolve no Tony. Wagner Love volta para a marcação. O Tony consegue tocar atrás no Paulo Rodrigues. Dá um chutão lá para o ataque. Vai o Somália. Acabou sendo desarmado. Júnior César para o Maldonado. Muralha. Júnior César. Levantou para o Renato. Ele e o Bruno Costa. O Renato abriu mão de seguir. Não sei se ele chegaria antes do goleiro Thiago. Na expectativa da marcação da falta, não. Ele disse que foi ao girar, foi agarrado. Vamos ver. Ele é puxado ali pelo braço. E aí para na jogada, não quis continuar, porque o jogador no braço puxou ele pelo braço. Podia marcar a falta. E é uma coincidência, né? Na última derrota do Flamengo, o árbitro que apitou foi exatamente esse rapaz aí, o Flamengo e Resende. E na última derrota para times pequenos, evidentemente, lá em 2009. E ele expulsou naquela partida o Ayrton, que era pé quebrado, e o Fábio Luciano, que era o zagueiro, o capitão do Flamengo naquela partida. Ó, a vitória do Resende. Luiz. Por 3-1 no Maracanã. Diga, Edson. Boa Vista vai fazer mais uma alteração. Vem o Fábio Braz com a camisa 13, ex-zagueiro do Vasco, no lugar do Somália. Ou seja, o Alfredo Sampaio vai tirar o centroavante para botar um back central. E o Fábio Braz está prontinho ali na beira do campo para entrar. Somália que fez o primeiro gol de pênalti. Aliás, batendo com um sangue frio impressionante. Esperou o Felipe resolver o lado que ia. E aí o Fábio Braz. Renato. Maldonado. 42. Maldonado na direita. Recebe o Negueba. Vai para cima do Paulo Rodrigues. Aí o Negueba. Tentou chegar no fundo. Cruzamento. A bola volta. Renato. Explodiu ali no zagueiro. O goleiro foi, mas ele toca lá. E agora vai se desentender com o Galhardo. O Renato chega para dar dura. Tem peitada para lá. Peitada para cá. Tem clinch. Fecha o tempo. E o Arnaldo César Couto está só observando aqui o desenrolar dos acontecimentos para tomar as suas atitudes, Arnaldo. O goleiro e o Renato tem que tomar cartão vermelho. Saíram, brigaram mesmo, briga de rua. O Galhardo foi lá tirar a bola, aí o Renato foi tomar as dores em cima do goleiro. Os dois brigaram, briga de rua. Um deu tapa no outro, deu soco no outro mesmo. E o Somália aqui. E a discussão entre o Wagner Love aqui, desculpa, Luiz. Discussão entre o Wagner Love aqui e o camisa 8, o Leandro Teixeira, tá áspero. Expulsa o goleiro do Boa Vista. Expulsou o goleiro e vai expulsar o... Expulsou o Paulo Vitor. Ele expulsou o goleiro reserva do Flamengo. Será? Essa foi a impressão. Eu vou voltar aqui perto do banco. Não, o também Renato pareceu. Tá no escanteio? Não, o Renato tá aí, ó. Acho que é o Renato, né? Ele tem mania de mostrar cartão à distância, né? O Renato estava para cobrar o escanteio, então foi na direção lá do escanteio, foi o Renato. Fala, cara de filmando! Fala, cara de filmando! Fala! É vergonha, dá vergonha, cara! Jogar, cara! Tá de frente, caramba! Tá de frente, pô!
Bom, a informação importante é que o Thiago foi expulso e as 3 substituições já foram feitas, né? Vai ter que alguém dar linha pro gol no Boa Vista, é isso, não é não? É isso aí. Expulsou um outro. Foi localizado. Vai ser o Leandro Teixeira que já até tá com a luva aqui, Luiz. É o Renato que foi expulso. Expulsou os dois. Porque o Renato tava lá e ele mostrou o cartão distante. 15 metros do Renato ele tava, né? Se mostrar a repetição do lance, eles brigaram com briga de rua, os dois. E o goleiro tá tirando a camisa porque o Arnaldo vai explicar pra gente a questão da identidade do goleiro no jogo de futebol. Né? Ele vai ter que dar a camisa dele. Aí a discussão, Aí agora vem o Renato e briga de rua, só, briga de rua. Olha lá, um dando soco no outro. Aí ele botou os dois pra fora. Aí o Tony já veio, já empurrou. Tudo isso pela omissão da arbitragem no início do jogo. Olha só a briga aí, ó. Olha só. Rapaz, foi um negócio de pegar na orelha. Fechou o tempo, o juiz expulsou os dois. O Leandro Teixeira tá se preparando para ir pro gol. Momento da expulsão do goleiro Thiago e a expulsão pro Renato. Ele estava da linha da área até lá no escanteio, expulsando o Renato. E aí você vê o Leandro Teixeira se preparando para jogar de goleiro. Ele é obrigado a usar a camisa de goleiro, né? Exatamente. Agora vamos ver o tempo, né? Quanto é que ele vai dar de acréscimo, né? A confusão aconteceu aos 41. Aos 41, 4. Vamos ver. E tinha mais acréscimo, substituição, contusão. A gente está com 45 e 20 agora. Em tese nós temos daqui para frente mais 4 minutos de tempo regulamentar, desde que o jogo ficou parado. Joel Santana agora também discute com o Felipe Gomes da Silva. Faz uma arbitragem para esquecer, como já destacou aqui o Arnaldo, o Felipe da Silva. A recomeçar o jogo. Daqui para frente mais 4 minutos fora os acréscimos. Júnior César. A bola saiu do 4 de círculo, ele bota ali, tá triscando, não tá triscando ali. Tá, agora tá triscando. Pronto, aí pode. Vai Júnior César para cobrança, 46. Não tem goleiro. Quem tá no gol não é goleiro. É o Leandro Teixeira. E o Júnior César vai para a cobrança do escanteio. Tá aí o Leandro. Ele bate bem fechadinho. A bola vai sobrar na esquerda com o Negueba. Negueba tenta o drible. Vai para o fundo. Faz o levantamento. Subiu para tirar o Luiz Alberto. Bola volta para o Negueba. Tenta driblar o Marlon. E faz levantamento, o Love desviou. Olha o Leandro Teixeira. Encaixou no cantinho direito. Seis minutos de acréscimo e o Ronaldo Torres, preparador do Flamengo, também foi expulso, Luiz. Bom, resta saber se esse período de acréscimo aí vai ser a partir de quando terminar. Claro que não, né? Então ele está dando 2 de acréscimo, Ronaldo. Porque o jogo parou aos 41 e houve 4 minutos de paralisação. Por isso que ele está dando 45 com 6, vai terminar com 51. Ou seja, os 4 de paralisação e mais 2 de acréscimo do jogo, né? Ele atribuiu as substituições 2 minutos e 4 minutos daquela confusão, aquela lambança. Portanto, nós vamos aos 51 minutos. Faltam 3 agora para terminar o jogo. E aí o Tony botou na esquerda para o Marlon. Maldonado na correria. Marlon bota na frente. Olha o Maldonado. Já fez um pênalti no jogo. Agora ele conseguiu tocar na bola e jogou para escanteio. Era tudo que o Boa Vista queria, né? Um escanteio para demorar aquele tempão para fazer a cobrança. Daí o Alfredo Sampaio e o Felipe. Aí o Tony. Paulo Rodrigues. Os mais experientes vão prendendo a bola, segurando tudo que podem, como é o caso desse aí do Paulo Rodrigues. Aí tentou levantamento para o Tony, que é mais um dos experientes. Tentou para o Marlon. Felipe foi lá e conseguiu dar um toque nela antes do Marlon. Aí o Negueba domina. E agora, Júnior, chuta de longe?
Tem que tentar pelo menos, né, Luiz? Eu não sei qual é a capacidade do Teixeira, mas uma tentativa eles precisam fazer, senão... Wagner Love vai carregando, brigou, caiu, falta nele! Agora os jogadores do Boa Vista ficam desesperados porque quem está no gol não é goleiro. Claro que ele deve brincar no gol nos treinos, deve ter algum tipo de característica para tal. Porque não teve nem discussão, né? Quando o Thiago foi expulso, ele rapidamente pegou as luvas e... Foi falta, Arnaldo? Foi, número 3, o Bruno Costa com a mão esquerda. Ele empurrou e o juiz apitou. 49 minutos, Leandro Teixeira. E o Luiz Alberto vai ficar ali. Já malandro, o que acontece? Já vou cobrir aquele ângulo ali para diminuir, para lembrar o futebol de o areia. Espaço, exatamente, para que o... Mas ele saiu agora, viu, Júnior, o Luiz Alberto lá de debaixo do gol. Ficou o goleiro a 23 metros e 90. Galhardo vai fazer a cobrança. Aumenta a responsabilidade do Galhardo. O Leandro Teixeira é volante que está no gol. Partiu o Galhardo, bateu! A bola desviou na barreira e foi pela linha de fundo. Galhardo vai lá para a cobrança do escanteio. Já tem Jornal da Globo, tem o placar da rodada dentro do Jornal da Globo, com esses lances todos para você. Olha o escanteio, pode ser o último lance, bateu fechado, jogou sobre o gol. 50 minutos e meio. O Fábio Braz ali, o Leandro Teixeira saltando. É tão... Como é aí que a gente percebe a diferença dos fundamentos, todo de estilo para jogar no gol, né? Se já é complicado você mudar de uma posição para outra, você imagina de goleiro, Luiz. Felipe Gomes da Silva apita. Termina o jogo em Macaé. Depois de 37 partidas contra os times pequenos, o Flamengo perde. Vitória do Boa Vista. Num jogo que teve muita polêmica. 2 para o Boa Vista, 1 para o Flamengo. Daqui a pouquinho nós voltamos para os destaques finais. Globo, a gente se liga em você.